Em 2003, Chris e Jesse, com falta de sorte e bem desavisados, fizeram uma escolha deveras perigosa, entrando em um caminho tortuoso onde não deveriam ter entrado e acabam dando de cara com certos tipos de indivíduos no qual é difícil categorizar como assassinos. Tá mais para demônios canibais deformados psicopatas. E tudo que os dois poderiam fazer era se esconder entre as árvores mórbidas da floresta. É claro que eu tô falando de Wrong Turn, Pânico na Floresta, um filme que mudou como o horror era visto até o final da década de 90. Agora muito mais sujos e sanguinários, os perseguidores eram implacáveis. Dirigido pelo Rob Schmidt e roteirizado por Alan B. McElroy, o filme foi, bom, de certa forma aclamado e tornou-se um clássico na memória dos fãs de slasher. E foi apenas em 2007 que a continuação oficial viu a luz do dia, em Wrong Turn Dead End, ou Floresta do Mal, onde alguns participantes de um reality show são devorados vivos pelos agora clássicos canibais deformados. Esse tornou-se o filme mais bem avaliado de toda a franquia e é tão interessante quanto o primeiro. Só que os caras não pararam, eles poderiam, mas não. Nós precisamos estragar. E a partir daí é só ladeira abaixo. Caminho da Morte me ensinou a não ser um presidiário e muito menos policial. Origens Sangrentas me ensinou a não ficar rindo feito um retardado. Linha de Sangue me ensinou a não dar dedo do meio para os cidadãos. E o Último Resort me ensinou a não confiar em um cara que namora a própria irmã e, claro, nada de Sugar Mommy. Todas essas histórias maravilhosas você confere nos reviews de cada filme. Menos do primeiro porque, claro, o YouTube me sacaneou. Mas se você pensa que chegou ao fim, claro que não. Em 2018, na era dos soft reboots, era uma escolha mais que óbvia resgatar uma franquia que deu com os burros na água no passado e dar uma nova interpretação para aquela história. Quando The Foundation foi anunciado, o sensor de lá vem bomba foi acionado, mas em 2021 ele chegou. E o denominado Pânico na Floresta, a Fundação, ou apenas Wrong Turn, prometia resgatar o terror do original e evocar o espírito morto da franquia. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje, finalmente, o último capítulo dos Canibais Deformados chegou. Pena que 3 dedos, dentes de serra e um olho não retornaram, vou até chorar. Mas será que esse é tão ruim quanto os anteriores ou redimiu a franquia? Ou os dois? Isso é possível? Mas antes, é claro, o clichê de deixar o seu like e, se possível, compartilhar o vídeo para me incentivar na produção de mais como esse. Seja um maníaco por cinema e inscreva-se no canal, ativando as notificações para ser avisado quando o vídeo novo for liberado. E lembre-se, quem entra na montanha não volta mais. A terra é a terra deles. Vamos lá, se inteira. Esse reboot, soft reboot, esquece tudo e começa de novo, foi roteirizado por Alan B. McElroy, isso mesmo, o mesmo roteirista do primeiro Pânico na Floresta. Pra quem não sabe, ele também roteirizou um filme da franquia Halloween, o quarto, O Retorno de Michael Myers. Trouxeram o cara de volta das trevas, onde é que você tava, meu queridão? Calma que ele é apenas um roteirista. O filme foi dirigido por Mike P. Nelson, que já havia dirigido alguns filmes undergrounds de terror independente. Essa parada chegou tão abrupta e tão sem esperanças que nem dublagem oficial tiveram o trabalho de fazer. Como eu citei, esse filme é considerado um reboot mesmo, e por conta de algumas mudanças radicais, muita gente torceu o nariz pra ele, afirmando que não valia a pena assistir por não ter mais os canibais dos anteriores, por isso e por aquilo outro. Só que eu fui com certa vontade de gostar desse filme, porque os outros são tão deploráveis que qualquer coisa minimamente assistível e lúcida servia. Todavia, esse filme bugou a minha cabeça, e olha que ela já é toda bugada. E eu vou explicar isso com mais detalhes e você vai entender o meu ponto. Tomara, né? Porque eu tenho problemas de explicar as coisas que nem um infeliz. Espero que continue sendo a fundação e não vire a fumação. Mas enfim, independentemente de o filme ser bom ou ruim, eu vou defender o ponto de que esse ainda é um Pânico na Floresta. E não é só porque tem pânico e tem floresta. Quer dizer, é por isso também, mas tem outras coisas. Vamos pra história e em paralelo, eu vou contando mais. O filme começa com um senhor chamado Scott, procurando sua filha em um local completamente afastado na Virgínia. Jenny, junto com seu namorado Daryl e outros amigos, viajaram em busca da trilha dos Apalaches. Primeiramente, o policial que Scott procura é um babaca e fala que a trilha é super extensa e que é muito perigoso, e que os jovens costumam se perder por lá.
Well, the fact is we get a shit ton of kids that come through here. Só nesse começo, o filme fala pra mim, no mínimo umas 4 vezes, que as florestas desse local são muito perigosas. A senhorinha do hotel que ele tá hospedado também fala e o bêbado desse bar também fala. Obrigado, filme! Eu já entendi. Mas então ele volta 6 semanas atrás para nos mostrar o que ocorreu com Jen e os outros caras. E lá vamos nós reclamar mais um pouco dos personagens. Cabe dizer, a maioria dos atores são desconhecidos. Inclusive o Matthew Modine é um dos únicos que é minimamente conhecido. O resto só fez filme underground. Mas enfim, o que eu quero reclamar é qual é a dificuldade que os caras têm em fazer bons personagens. Meu ponto é que você tem filmes excelentes de terror que conseguem apresentar vários personagens bons e que você se importa com eles. Olha pro lado, tem o Bruxa de Blair original, que também se passa na floresta e ainda é um found footage. E os personagens têm peso. O Assim na Terra como no Inferno. Eu acho um filmaço que apresenta personagens da hora em um curto espaço de tempo e que você se importa com eles. É tudo uma questão de visão e de conceito para com o filme. Aqui são os bandos de Zé Ruela. Se eu tô escrevendo esse roteiro, eu meti uma repórter estilo Bruxa de Blair pra investigar essa tal de fundação. Não mudaria em nada a história do filme, em absolutamente nada. Mas tudo bem, temos novamente os irresponsáveis, arrogantes e pretensiosos jovens. Ok, eles param pra comer no único bar da cidade e quase tretam com o mesmo bêbado que quase tretaria com Scott depois. Só que esse senhorzinho simplesmente aguenta a brincadeira de criança e deixa os riquinhos filhinhos de papai saírem de boa, principalmente depois deles darem carteiradas. Mas é claro que ele sabe o que vai acontecer. É como um clássico poeta uma vez disse: deixa os garotos brincar. Apesar disso, na saída uma silhueta aparece bisbilhotando o carro dos caras. Adam até tenta jogar uma garrafa, mas não dá em nada e a pessoa fugiu. Are you deaf or something? Back the fuck off! Jesus, Adam. You trying to piss off everyone in Middle America? You gotta be tough with these people. Percebe-se claramente nas cenas seguintes que o filme tem cara de amador. A fotografia parece de fanfilme do YouTube e isso me incomodou um pouco. E quando é que eles tomam o caminho errado? Tem que ter, né? O tal do Daryl decide buscar uma trilha que nem ele sabe se existe. Os caras passam mais de 4 horas andando até a parada ficar mais perigosa. Chega em um determinado momento em que eles começam a escutar um barulho bizarro na floresta. O que você faz quando isso acontece? Você filma! É claro que você filma! Do nada, um tronco absurdo começa a derrapar na direção deles. Até agora eu não sei se eu tanquei essa cena, porque eles poderiam ter simplesmente corrido pro lado e não pra frente. E a cena é super frenética e não dá pra ver se eles desceram a ladeira que nem uns tapados ou pularam pro lado, o que era mais lógico a se fazer. A não ser que o tronco seja infinito. Sei lá, mas eu vou engolir isso aí, vai. You left me. O primeiro amiguinho deles vai pro além, esmagado pelo tronco. E o cara tá preocupado se vai chover. We all have to go. I can't leave it. If it rains, which it looks like it's about to. Eles estão tão perdidos que não conseguem voltar pra trilha. Então, eles adentram na floresta e, em meio à chuva, armam a barraca e passam a noite. Um parênteses, já que eu falei de found footage, eu imagino como seria da hora se um Pânico na Floresta fosse em found footage, porque vai dizer que essa cena não lembra Eles Existem, o filme do Pé Grande, fora o próprio Bruxa de Blair. Eu sou mulherzinha do found footage, mas fala sério, dava pra fazer em estilo câmera na mão, já que a Mila já tá gravando coisas sem sentido. Mas voltando, falando da Mila, a outra garota do grupo, ela dá um sumidão e todo mundo, ao invés de esperá-la voltar, simplesmente vão embora procurá-la. Burros, eles encontram uma propriedade misteriosa datada de 1859. Depois disso, percebem o sumiço dos celulares. Uma garotinha que Diane já tinha visto quando estava fazendo Cooper na cidade, aparece e quando Adam tenta correr atrás dela, desesperado por respostas, ele cai numa armadilha que o arrasta para um buraco no solo. O cara desapareceu. Como eles são gente boa, principalmente a Jen, eles vão embora na tranquilidade. O cara foi devorado pelo tatu do inferno e os caras vão embora. Deixa ele lá. É tatu mesmo que fica na terra? Eu não sei agora.
Qual é esta merda? O cara foi devorado pela marmota do inferno e eles vão embora. Só que eles encontram um armazém com vários objetos dentro que parecem bem pessoais, incluso uma serra elétrica, que eu acredito ser uma referência ao Leatherface, por que não? Aí o Adam volta. Só que o cara volta em grande estilo, sendo carregado por duas pessoas vestidas de camuflagem e com máscaras de crânios de animais. Acontece que eles não estavam preparados para o seguinte: esses supostos caçadores começam a falar um dialeto esquisito e o Adam detona um deles, acusando-os de terem matado a Mila, assassinado a garota. Só que a Mila aparece em seguida, com a desculpa de que tinha ido dar uma lavada no joelho. Sacaneia os caras, Mila. The other one left. We don't know how many more there are. What about the body? Yeah, what about it? I mean, we left Gary. A Jen agora não quer deixar o corpo do maluco ali porque ela é uma ótima pessoa. Eu falei que ela era gente boa. Ô véi, pelo amor de Deus, como é que você abandona seu amigo num buraco de boa, mas quando um provável assassino bizarro que sequestrou seu amigo e que tá morto por legítima defesa e o outro fugiu, provavelmente pra se vingar depois, você não quer vazar? Depois deles terem matado um desses supostos caçadores, as armadilhas são acionadas e eles vão caindo um por um, abandonando uns aos outros e se ferrando no final. Descobrimos na sequência que Scott é um pai de família que não está a fim de relaxar enquanto não encontrar sua filha. Look, how about focus on my boys, our boys? Sugar Daddy. Jen se encontra presa num buraco e quando ela sai, maníacos. Quando ela sai, o filme muda de figura. Esses primeiros 50 minutos são... é um puro slasher de floresta onde todo mundo se dá mal. Mas o grande lance desse filme vem em seguida, quando é revelado do que se trata a Fundação. E é exatamente onde eles vão parar. Eu explico. A Fundação, na real, é uma comunidade antiga que refugiou-se nessa área e agora fazem o que querem e vivem como querem, tendo como chefe esse homem chamado Venable. É isso, o filme tenta parecer complexo, mas não rola. É uma tribo que toca o terror em quem entra na floresta e ponto final. Os 4 que sobraram passam por um julgamento que parece bem justo, quando as vítimas, entre aspas, dão justificativas de que eles disseram coisas abomináveis, tentaram agredi-los e que eles os odeiam. Além disso, eles assassinaram um dos membros da tribo e isso não iria ficar barato. Where Cod's game is dragged to keep predators from getting to it. He was hurt. Planned. Eu aposto R$10 que esses atores estão inventando essa língua aí na hora. Adam tem a cara esmigalhada por Venable e os outros quase são levados para uma prisão completamente na escuridão. Um deles tem até os olhos queimados. Mas Jen consegue vendê-los como ajudantes dessa comunidade, onde Daryl seria útil para os seus avanços tecnológicos e ela, bom... You do this, you use all of that. And what of you? What do you offer? Myself? E funciona. Aproveita enquanto pode, seu mala, porque Sugar Daddy tá chegando. Primeiro ele apanha na rua, mas tudo bem. Adentrando na floresta com os caçadores, Scott tem sorte em conseguir escapar de uma outra armadilha, mas não de ser sequestrado e chegar até a tal comunidade oculta. Lá, Jen e Daryl já estão agindo como psicopatas, mas quando tudo parecia estar perdido, Jen se volta contra aquele povo, ajuda seu pai a escapar, tenta convencer Daryl, mas o idiota diz que ele finalmente se encontrou entre essas pessoas e que tá muito feliz de estar ali. Ô seu animal! Você foi sequestrado e quase morto! Essa cena não faz o menor sentido e o filme deixa por isso mesmo. Os únicos canibais que aparecem nesse filme são essas pessoas cegas que foram presas. Então sim, ainda enfiaram canibais de alguma forma nessa história. Eles passam pela prisão da escuridão, uma cena bem bizarra e muito maneira. E no final, quando Jen e seu pai estão sendo caçados, o senhorzinho bêbado do bar aparece para salvá-los. Ele, assim como todos da cidade, odiava os caras dessa fundação, obviamente por eles serem assassinos. Eu só não sei porque que ninguém da cidade pensou em denunciá-los para alguém do exterior, para, sei lá, pro FBI. Afinal, são assassinos. Eu jurava que esse cara ia morrer, mas não acontece, ainda bem. Algum tempo depois, Jen reinicia a sua vida com o seu pai e a sua família de verdade. Inclusive, tem uma referência ao Pânico na Floresta original, quando a Jen diz que os meninos escolheram algum filme com canibais consanguíneos. Pizza movie night.
so don't be late. Boys pick something with inbred cannibals. Jeez. Então, em tese, Pânico na Floresta de 2003 é só um filme em Pânico na Floresta de 2021. Agora, você tem que concordar comigo. Se a história fosse acabar bem, já teria acabado, né não? Jen entra na cozinha e adivinha quem tá lá. Isso mesmo, Venable, o chefe da fundação. E adivinha de novo, ela tava grávida. Adivinha de quem? Dele. E é aqui, no finalzinho, que Wrong Turn vira um filmaço. Sem ter, ela vai no banheiro, dá uma vomitada, volta com 2 facas e sai no braço com um maluco. Mas era um devaneio. O que ela faz mesmo é negociar de novo com ele para que nunca mais volte se ela aceitar seus termos. Nessa hora eu pensei, se o filme tivesse acabado quando ela matou o cara, seria sensacional. Esse final aí é meio... Mas então... This land is your land, to the New York Island. Jenny assassina os caras dentro do próprio furgão. E isso já é nos créditos. Então o filme manda 3 plot twists em sequência e os 3 me pegaram. Eu achei espetacular. A direção estava inspirada nessa parte, claramente. O filme todo serviu para chegar nessa cena em específico, que é muito boa, de verdade. Pânico na Floresta, a fundação é um misto de emoções. E por que ele continua sendo um wrong turn mesmo depois de tamanhas mudanças? Na minha visão, o roteirista, que é o roteirista original da franquia, evocou todos os aspectos que foram definindo essa saga ao longo do tempo. Eu disse todos, o que equivale aos elementos de todos os filmes. Temos os caras viajando pra lugar nenhum, e esses caras são um grupo de idiotas. Eles encontram um local onde os pertences das vítimas ficavam e sobram 2 no final. Tudo isso acontece no primeiro e no segundo filme. Tem o policial babaca, que lembra o 3, tem a garota fazendo Cooper, assim como no 5, tem uma suposta propriedade que era uma herança antiga, assim como no 6, temos uma comunidade inteira de assassinos, que também tem no 6, é tudo bem pontual e bem mais sóbrio, mas muitos elementos aparecem de novo. Os canibais fazem falta? Fazem. Eles foram muito mal feitos nos últimos filmes, então seria legal vê-los de uma forma digna dessa vez. Eu tava esperando no mínimo algum maluco tirar a máscara e ser um deformado. Seria fácil de fazer, não sei por que não fizeram. Esse filme claramente quis reformular o visual, que me remete muito ao remake do Sexta-feira 13, principalmente na primeira metade. Só que ainda assim é mal desenvolvido porque eles não sabiam o que estavam sendo caçados, e na verdade nem estavam. Não dá pra entender porque eles abandonam uns aos outros de uma forma tão abrupta e fria. As atuações são bem médias, eu gosto de alguns e outros não. O Adam Bradley parece estar rindo o tempo inteiro. Para de rir, cara! Apesar disso, todas as mortes são muito bem feitas. Aquelas palhaçadas de mortes em fundo verde sumiram e a maquiagem e efeitos visuais são impecáveis. Outra coisa, os jumpscares funcionam. A maioria das vezes eu me assustei. Medo não, mas o diretor conseguiu conduzir e fazer eles funcionarem. Me surpreendi com isso. E o final, eu já comentei, mas só reiterando, é muito bom. E por fim, esse filme também me lembrou Homem-Larva. Wes, que merda de filme é esse? Homem-Larva, Pequenos Mancebos, é um trash da pior categoria possível que eu assistia. Eu até comprei o DVD. Sim, eu comprei o DVD. Olha essa capa maravilhosa. Tem esse cara photoshopado muito bizarro que é meio larva, meio homem. Esse cara tá no filme? Bosta nenhuma. O filme na verdade é sobre um ataque de larvas gigantes e não tem nenhum homem que vira larva. Snake Man também é igual, não é um homem cobra, é só uma cobra gigante genérica. E Pânico na Floresta me deu a mesma sensação de decepção de quando eu vi esses filmes. É um Pânico na Floresta, mas não tem os canibais. Apesar dessa capa mentirosa, tem o Sharkman, Skeleton Man e o Mosquito Man, que é o meu favorito, e nesse sim temos os Homens Monstro de verdade. Eu queria muito falar desses filmes, seria da hora, mas eu tenho medo de ninguém assistir. Se eu fosse fazer um top melhores Pânico na Floresta, eu colocaria o primeiro em primeiro, porque eu ainda acho mais conciso que o segundo em segundo, porque ele traz conceitos bem definitivos pra franquia e as mortes são incríveis, e vem de 2021 em seguida, porque é um filme que fica no meio termo entre filmaço, se comparado com os outros 4 filmes, e é fraco
fraco se comparado com os dois primeiros. Depois vem a escadinha, 3, 4, 5 e o 6. Apesar de que o 4 e o 5 disputam entre os piores filmes que eu já vi na minha vida. Então é isso, eu sou o Wes do Cinemania, dos Maníacos por Cinema.